Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Como Posso Ser um Discípulo de Cristo. E hoje nós vamos compartilhar o texto de Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9, tendo aí essa quarta cena da nossa série Discípulos, com o tema O Discípulo Aprovado por Deus. Vamos estar lendo então o texto de Lucas 13. Diz assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue de Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondeu Jesus e disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes e não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia essas parábolas: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando, disse ao dono: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, diz: Senhor, deixa esse ano até que eu escave ao redor e ajude. E se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Nós vemos aqui, nesse quarto momento de vídeo, falando sobre o discípulo aprovado por Deus. Eu pergunto para você, o que é um discípulo aprovado por Deus? O que é ser aprovado pelo Senhor? E nesse texto nós aprendemos um pouco sobre essa história. Aqui os galileus, os quais Jesus se refere nesse texto bíblico, foram mortos a mando de Pilatos. E aí a gente vê uma situação acontecendo aqui, uma situação de morte, uma situação onde os galileus estavam oferecendo sacrifícios ao Senhor, estavam entregando os seus corações ao Senhor, levando aí uma oferta agradável ao nosso Deus. E aconteceu essa situação na vida desses galileus. Pergunto para você, quais são os nossos valores? Os valores de Deus são diferentes dos valores humanos, pois Deus busca a essência da pessoa. A primeira verdade que nós podemos entender nesse texto aqui é aquele que reconhece os valores do reino. Você sabe o que é reino? Você sabe o que é valores do reino? O reino de Deus. Nós semeamos a palavra e muitas vezes não ficamos em 4 paredes esperando as coisas acontecer, mas pelo contrário, anunciando as boas novas da salvação e falando do reino. O reino é muito maior do que pensamos. O reino do Senhor é quando nós semeamos, é quando estamos conectados com pessoas e somos pontes para levar outras pessoas a conhecerem o amor de Jesus. Mas para isso acontecer, temos que entender o que é reino. Precisamos entender
o que realmente, quais são os nossos valores. E muitas vezes nossos valores são algo material, algo que nós achamos que é certo. Mas eu estou nesse momento te explicando sobre os valores eternos, os valores espirituais. Porque os valores espirituais nos levam à vida eterna, nos levam a algo eterno. Já os valores humanos são passageiros. Então, que nós possamos colocar essa palavra em nosso coração e sermos discípulos aprovados por Deus. A segunda verdade que nós vemos aqui no texto também, agora do versículo 4 a 5, é aquele que se arrepende. Aquele que se arrepende dos seus pecados. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Deus não rejeita. Precisamos entender o que é arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, mudança de pensamento. Quando eu me arrependo de todo o meu coração, quando eu peço perdão a Deus, estou arrependido dos meus erros e pecados. A intenção é não cometer de novo. É uma mudança radical para que eu entenda o alvo que o Senhor tem para a minha vida. E eu sou um discípulo aprovado por Deus quando entendo isso. Mas primeiramente, preciso trabalhar esse processo na minha vida. E esse processo começa primeiramente quando me arrependo. Me arrependo dos meus pecados, dos meus erros e busco na palavra de Deus orientação, sabedoria para continuar a minha caminhada com o Senhor. Para Deus, o arrependimento é sempre na primeira pessoa. Deus se importa com o seu tempo presente. Deus, Ele cuida de nós. Quais situações você ainda precisa colocar diante de Deus? Quais situações, quais áreas na sua vida que hoje você, como discípulo aprovado por Deus, precisa colocar diante do Senhor? E aí nós vamos para o terceiro momento, a terceira verdade. É aquele que tem o fruto do Espírito e renega a obra da carne. A gente vê isso lá em Gálatas capítulo 5. Mas eu queria citar sobre o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a mansidão, a paciência, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que nós possamos exercitar esse fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí nós vamos para a quarta verdade, que termina o texto que nós lemos do versículo 6 ao 9, onde fala sobre esse fruto. É aquele que produz frutos. Você tem produzido frutos que permaneçam. A gente vê também no Evangelho de João, capítulo 15, falando sobre o fruto, que Jesus é a videira verdadeira. E nós somos os ramos, os galhos, que vai gerar esses frutos. Nós temos como discípulos, sendo aprovados por Deus, gerado esses frutos. O discípulo aprovado por Deus não retarda suas decisões. A posição bíblica é que no momento de buscar o Senhor, é sempre agora e hoje. Hoje é o tempo de buscarmos ao Senhor. Toda a nossa vida terrena é uma oportunidade dada por Deus para produzirmos frutos para a vida eterna. Nós vemos aqui no final do texto falando sobre
o fruto. Deus quer vidas transformadas. Deus quer transformar a nossa vida. Ele quer produzir em nós para que possamos ser aprovados. Pode ser que esse seja também o último ano da oportunidade, como foi da figueira, que não produzia fruto. Queriam cortá-la. Mas no texto a gente vê muito claro, no versículo 9, a gente vê: se der fruto ficará, e se não der, será cortado. Dê a essa figueira mais um ano. Talvez nós temos mais um ano de vida, não sabemos. Não sabemos do dia de amanhã, mas que possamos buscar hoje a presença do Senhor. E tudo começa com arrependimento, mudança de atitude, valores que pertencem ao Senhor e pensarmos sobre o reino. O que estamos fazendo, eu e você, para que o reino de Deus cresça e que mais pessoas entendam e busquem comunhão com o Senhor. Que eu e você possamos ser discípulos aprovados por Deus. Deus abençoe a sua vida. E aquele abraço